A paz do Senhor, mais que vencedor, vitorioso em Cristo Jesus. Mais uma live, mais uma oportunidade de estarmos conversando sobre a palavra de Deus. E eu quero já de antemão agradecer a todos os amigos, seguidores, não vou dizer seguidores, mas amigos aqui do Instagram que seguem o evangelista Fábio Cruz, aos irmãos que sempre têm nos apoiado com as lives. Estamos retornando com essas lives abençoadas. Ontem foi com a nossa amiga irmã Salomé, hoje é com a nossa pastora Carla Regina, amiga, já parceira de live, né? Já está aí no ar, já chegou. Pastora Beth, mais uma vez, frequentando as nossas lives, né? Que Deus abençoe, obrigado, né? E amanhã estaremos lá na Manancial, trazendo a palavra do Senhor, mais uma vez. Quero já agradecer pela preferência de toda a consagração, fechando com o nosso irmão Fábio Cruz. Obrigado. Essa família Ficuri é do meu coração. Então eu quero já agradecer a todos os irmãos que estão aí participando dessa live. E como eu falei ontem, né, já fica aqui gravado, essas lives, a partir de agora, todas essas lives aqui no Instagram, elas vão estar lá no meu canal, Ministério de Ensino Deus é Fiel. Então, se por acaso você não conseguir assistir a live até o final, por algum motivo, teve que sair no meio do caminho, resolver algum problema, o telefone tocou, além de ficar no Instagram por 24 horas, né, ela fica lá no IGTV, a live também agora eu vou levar essas lives lá para o meu canal e lá você vai ter a oportunidade de assistir e compartilhar com uma outra pessoa. Poxa, gostei da live lá do irmão Fábio e da pastora Carla, foi bênção. Eu queria compartilhar isso com uma outra pessoa. Aí você vai lá no meu canal, compartilha a live e abençoa outras pessoas em nome de Jesus. Amém? Nossa irmã Augusta, também, outra frequentadora da nossa live. Muito obrigado. Deus abençoe. Preciso de vocês nessa intercessão para que esse projeto aqui alcance vidas. Esse é o nosso objetivo maior, né? Esse é o objetivo maior, que essas lives aqui alcance pessoas. No primeiro período, como eu já falei, ela teve um alcance de pessoas lá do Espírito Santo, Goiânia, Brasília. Que benção! Deus tem nos abençoado com esse projeto e o meu objetivo maior aqui não é alcançar 1000 seguidores na live. Meu objetivo maior aqui é que essas lives sejam propagadas, alcance vidas. É claro, evidente que chegando mais gente para compartilhar com a live é sempre bom. Não vamos ser hipócritas, né? É sempre bem-vindo. Mas o objetivo maior é esse. Como eu tive um alcance muito legal, uma live que eu fiz com a nossa irmã Tatiana, depois as outras pessoas, amigos da nossa irmã Tatiana, assistiu a live, gostou, indicou, compartilhou, pediu outra. Então esse é o nosso resultado, esse é o nosso objetivo aqui com esse projeto. Alcançar vidas, alcançar pessoas, tirar dúvidas, ajudar. Esse é o nosso objetivo maior. Que Deus abençoe a todos. E aí agora eu vou chamar a nossa amiga aqui, pastora Carla Regina. Vou já acenar para ela aqui, para convidá-la, para a gente fazer a transmissão aqui no nome de Jesus. Vamos lá. Estamos ligando aqui. Boa noite, meu irmão. E aí, pastora? Amigona de live. Verdade, Jesus. Tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Ai, que bom. Tá tudo tranquilo aí na área? Tá tudo tranquilo, meu irmão, graças a Deus. Pessoas voltando à vida, né? Mais ou menos ao normal, as atividades com suas precauções. Oi? Me ouviu? Tô te ouvindo. É o fone que deu problema. Tô te ouvindo. Não, tô falando que aqui tá mais ou menos normal, Você né? tá me As pessoas bem? voltando à vida. Vindo. Tô te ouvindo.
Você me ouve bem aí? Tá, te ouço bem. Às vezes paralisa a sua, mas eu continuo te ouvindo. Tá, vamos lá. E aí, imagem, como é que tô aí agora? Tô bem Ah, aí? agora ficou bom. Ficou bom. Agora ficou. O Fábio não tá distorcido não, né? Não, para mim não. Agora não. Tá, então beleza. Esse é o objetivo. Aquele Fábio já era. Aquele Fábio, aquela imagem. Acabou. Ô, Jesus, glória a Deus, né? Você conseguiu colocar outra operadora. Graças a Deus. Ai, Jesus, não tava dando não. A gente precisa do melhor, dá o melhor, dá o melhor. Amém, amém. Então, tem que ficar orando e, Senhor, olha aí, olha aí. Graças a Deus. Deus providenciou, né? Graças a Deus. Verdade. E as filhas estão bem? Varão? Estão bem, meu querido. Barão trabalhando, as meninas em casa, estudando. Vamos lá. Que bom, graças a Deus. Então vamos orar, né, Carla? Vou começar orando, porque sem Amém, oração, amém. oração não dá, né? É verdade, meu Então vamos querido. orar. Pai querido, Amém. aqui estamos na tua presença na noite desse dia e te peço a tua ajuda, a tua misericórdia para o Sim, Deus. para que tudo que for falado aqui seja para a glória do teu nome, que o teu nome seja glorificado. Usa-nos como canal para que a tua palavra seja falada de forma simples, abençoadora, que todos saiam daqui hoje alimentados. Muito obrigado pela tua filha, por esse momento que estamos juntos. Em nome de Jesus. Amém e amém. 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 Graças a Deus. Está na benção. Deixa eu enviar para algum. Glória a Deus. E aí? E aí, meu querido? Tudo bem aqui, cara. Graças a Deus. Deus guardando mais uma vez. Graças. Vencendo, vem Jesus. É, isso aí. Caminhando. Um coração grato nele sempre. A gente está indo com máscara, com álcool gel, não tem jeito. Mas e vamos que vamos, vamos que vamos. Vamos que vamos. Amém, meu querido. Até que o Senhor nos livre disso tudo, né? E a gente possa voltar a ter uma vida normal, né? Indo, vindo. Verdade, uma vida normal. Mas vamos lá, Carlinha. Texto abençoado, texto forte esse, de Ezequiel. Ih, Jesus! Que eu tô fora dele, peraí. Ah, tá, pra cá. Agora sim, vamos. Texto forte esse. Sim. Um retorno de live com texto desafiador. Verdade. Por isso que eu botei pra você. Gosto muito. Porque eu botei esse Poxa vida! Você topa. Me ama muito. Caramba! Aí ontem... Glória a Deus por isso. Escuta isso. Ontem eu fiz uma live com a nossa irmã Salomé, né? Eu vi a primeira parte. Aí eu falei com Depois, ela... né? Depois eu assisti. Depois assistiu. Aí falei com ela hoje que eu ia fazer uma contigo com esse tema. Aí ela falou assim pra mim, poxa, você me deu o mais difícil e deu pra pastor o mais fácil. Poxa! Ela falou que o mais fácil ficou pra mais fácil ficou pra você. Ah, é? Ela disse que o mais fácil ficou pra você. Agora tu vê, cara. É mole isso? Acho que na Bíblia de Gênesis e Apocalipse não tem nada fácil. Não tem nada fácil. Verdade, verdade. A pastora falou que o meu som está baixo. Tá me ouvindo bem aí, cara? Eu tô te ouvindo, mas eu tô de fone. Ah, você tá de fone. Sim. Eu tô tentando... Não sei se a pessoa sem fone consegue te ouvir bem, entende? Deixa eu fazer aqui. Hã? Deixa eu fazer o teste. Né? Fala aí. É porque eu também tô um pouco distante também. Dá para ouvir. Dá para ouvir, né?
Dá. Para mim aqui dá. É porque eu estou um pouquinho distante também do ponto de celular. Mas eu acho que agora vai. Francina Fortes, olha aí. Noêmia. Meu Deus, Francina Fortes. Essa é forte, ô Carla. Francina é guerreira, glória a Deus. Olha o sobrenome dela. Diaconisa Noêmia tá ouvindo Olha bem. Leila Lomar. Olha aí quem tá entrando. Olha, meu Deus do céu. Leila. Leila, uma benção. Muito tempo que eu não vejo a Leila, a família dela. A Leila agora é... Beijo, Leila. Ela é madame, ô Carla. É, né? Glória a Deus. Deus abençoe ela e a família dela. Leila é madame. Amém. Madame Cristo, empresária de Cristo, serva de... Olha. Amém. É benção. Carlinha, vamos lá. Vamos, meu querido. Esse texto... Vamos com o meu... Esse texto abençoador, desafiador, forte, impactante, que todo mundo conhece. Sim. A gente já ouviu várias pregações, né? É um texto que já viu muito, mas é um texto que tem muitas lições para a gente, né? Tem um aprendizado forte aí nesse texto de Ezequiel 37. E a gente... Beijo, Carlinha. Beijo, minha querida. Cara, se a gente for ler ele todo, não tem como. Mas separei um versículo. Sim. Que eu achei muito interessante nesse texto, que é o versículo 6. Sim. Aí, a gente lê, então, o versículo 6, do 1 ao 6, rápido. Mas eu gostei muito desse versículo, cara. Não sei porquê, eu bati o olho nele e gostei dele. E aí diz assim... Eu destaquei outros. Tá, beleza. Aí diz assim: veio sobre mim a mão do Senhor, e o Senhor me levou em espírito e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos. E me fez andar ao redor deles, e eis que eram muito numerosos sobre a face do vale, que estavam sequíssimos. E me disse: filho do homem, pode viver esses ossos? E eu disse: Senhor Jeová, tu sabes. Então me disse: profetiza sobre esses ossos e diz-lhes: ossos secos, ouve a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Jeová a estes ossos: eis que farei entrar em vós o espírito e vivereis. E porei nervos sobre vós, e fareis crescer carne sobre vós. Sobre vós estenderei pele, e porei vós o espírito, e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. O que eu achei de interessante nesse texto foi o seguinte, que ele dá aqui, ele começa uma recomposição desses ossos, né? E eu comecei a entender aqui o detalhe, a biologia que o próprio Deus trabalha na vida nesses ossos aqui. Eu achei interessante porque ele vai... Sim. Porém, nervos, depois eu vou colocar carne, depois eu coloco pele e por último eu coloco o meu espírito. Que coisa linda, né? Sim. Eu achei isso interessante porque Deus vem aqui nesse texto, nesse versículo, vem trabalhando no detalhe. Eu ponho primeiro nervo, carne e pele. E aí o Ezequiel olha assim e diz: Senhor, mas está faltando alguma coisa. Está faltando o principal. Ele quis dizer isso, né? Está faltando o espírito, que era o fôlego de vida, que era o zoe, né? O zoe. Então, vida de Deus, sim. Interessante porque no meio desses ossos todos, Deus é tão detalhista, tão preocupado com os mínimos detalhes, que ele começa a restituição desse povo, colocando nervo, carne, pele e, por último, o espírito. Mas qual era o contexto de Ezequiel aqui? Nós já sabemos que esse contexto aqui era uma visão do povo de Israel que estavam mortos, né? Que simbolizava Judá e Israel, né?
Judá, se não me engano, estava preso outrora na Síria, eu acho que é isso. Sim, e Israel, isso. Preso lá. Não, Judá e Israel com a Síria. Israel com a Síria. Judá com Babilônia, aonde estava Ezequiel. Exatamente. Isso. Então, a visão é que Deus mostra a Ezequiel o desejo de restauração, de levantar aquele povo que era o seu povo escolhido. E ele dá essa visão num vale para Ezequiel e ao mesmo tempo ele, vamos dizer assim, ele prova a Ezequiel, né, se realmente esses ossos podem ser restaurados. Então, o texto Aleluia. é de uma profundidade muito grande, de muitas lições aqui, e a primeira que eu percebi no versículo 6, que eu nunca tinha parado para pensar no 6, do quanto Deus é detalhista. Ele começa a sua biologia, ele começa o seu tratamento como médico, colocando o nervo, depois ele coloca a carne, e por último ele coloca a pele, mas ainda falta o mais importante, o mais essencial, que é o espírito. E aí, uma coisa que eu também percebi é que podemos ter tudo, mas ainda falta o principal, que sem esse principal não dá para ficar. Então, os ossos já tinham praticamente, biologicamente falando, já tinham um corpo formado, mas faltava o principal, que era o espírito, que era a vida. E é essa vida que está faltando, né? Que falta, infelizmente, em algumas pessoas que aí já estão de pé, mas ainda falta vida. Falta vida. Mas o contexto também vai nos mostrar que toda essa visão vem para mostrar também que esse povo estava morto por causa de uma simples situações, que aparentemente, eu falo simples, mas não era. Era desobediência. Desobediência. Se afastava dos propósitos, se afastava dos mandamentos, não permanecia no propósito que Deus queria. E aí Deus permite esses cativeiros, tanto Judá como Israel. Esse povo se encontra mortos, sem vida, porque a desobediência foi maior. E aí a gente leva para um outro tópico também, que se você prestar atenção em todo o Velho Testamento, ou em toda a caminhada de Israel, toda vez que Israel desobedecia, era um cativeiro. Toda vez que Israel saía do propósito, era um cativeiro. Interessante é que esse Deus que a gente diz que é o Deus da graça, o Deus do amor, e que ele é isso tudo. Mas como eu falei com a Salomé ontem, é um Deus de exigência, é um Deus de critérios, é um Deus de princípios. E o povo de Israel, muitas vezes, quebrava esses princípios. Quebrava o que era de mais importante. E aí Deus permitia um cativeiro. E automaticamente esse cativeiro levava à morte espiritual, à morte física. Muitos morrem no meio do caminho por falta da desobediência, porque não permaneciam nos propósitos que Deus queria. Então a gente vê aqui, outra coisa que a gente aprende, que esse Deus tão maravilhoso, tão bondoso, tão graça, como diz alguns pregadores por aí, Deus da graça, mas é o Deus que ao mesmo tempo puxa a nossa orelha. É um Deus exigente, e um Deus que não quer que esse povo saia do propósito. Porque uma vez que saiamos do propósito, automaticamente é um cativeiro. Foi o que aconteceu com esse povo. Não sei se você já viu essa dinâmica. Toda a dinâmica é essa. Você percebe quando você lê a história de Israel. Saiu do propósito, cativeiro. Saiu do mandamento, era guerra. Era um inimigo que se levantava. Você vê isso em vários textos do Velho Testamento. Você vai encontrar essas situações. Deus sempre chamando a atenção. Mas o interessante também é que, em meio a essa permissão de cativeiro, era o mesmo Deus que também, no momento oportuno, tinha o desejo de restaurar esse povo. Por quê, irmão Fábio? Porque esse povo era o povo dele, eram seus filhos, era o povo escolhido. Então, a gente aprende a importância desse Deus que permite
o cativeiro, mas ele não estava permitindo também a restauração. E é o que encontra no Ezequiel 37, né? Que ele viu ali o povo sofrendo em Judá e em Israel. Mas ele mostra para Ezequiel, na realidade, esse texto vai mostrar que Deus está falando para Ezequiel, Ezequiel, olha, eu estou querendo restaurar esse povo aí. Olha bem a situação deles. Olha o contexto deles. Mas profetiza para esse povo aí, porque eu quero fazer uma grande obra com eles, né? E a Francina colocou, Amém. porque ele é um Deus organizador, justo, um Deus organizado, Sim. Deus criterioso nas suas coisas. Mas é o mesmo Deus que permite o vale, é o mesmo Deus agora que está levantando Ezequiel para levantar esse povo do vale, para tirar esse povo dos ossos secos. E aí entra o versículo 6, que eu achei ele lindo, né? Achei todo um detalhe ali. Nunca tinha reparado esse. Sim. Põe nervo. Tem um propósito nisso, né? Ele põe nervo, põe carne, põe pele. Aí Ezequiel diz: está faltando alguma coisa. Sempre Sim. vai estar faltando alguma coisa. Meu Deus. Sempre vai estar faltando alguma coisa, não tem jeito. E aí eu começo a falar, cara, não somos perfeitos. Sempre vai estar faltando alguma coisa. E aí ele fala, Senhor, está faltando algo. O fôlego, o espírito. Então, assim, era o que faltava para aquele povo se reerguer, né? Então, assim, o que a gente começa a entender é que, na realidade, Deus estava com um propósito de restauração com aquele povo que era rebelde, desobediente, né? Que saía de vez em quando com os propósitos. Não mudou nada com a gente, né? Não mudou nada, né? Não. Não. Não mudou nada, né? O vale ainda é real. Às vezes a gente não entende o porquê de certos cativeiros, né? E porque às vezes queremos dar um jeitinho, né? E a Bíblia nos mostra taxativamente. É só ficarmos dentro do propósito. É só ficar debaixo do esconderijo do Altíssimo. Se sair dele, dá ruim, cara. Dá ruim. Você falou bem, dá ruim. Fala aí. E aí, assim, você teve assim, uma visão muito legal, né, desse Deus de detalhes, porque realmente Deus é detalhes e tudo que ele permite escrever na palavra dele é um propósito. Ele poderia muito bem falar para o profeta, profetiza sobre esses ossos que eu darei vida. E os ossos se levantarem. Mas essa riqueza de detalhes, né, que Deus fala, porque fala de restauração. Toda restauração, ela é detalhista, ela tem um começo, né? Por isso ele dá tendões, depois põe a carne, coisa linda. Por quê? Porque Israel, Judá, o povo dele vivia numa situação de sequidão. Justo. E sequidão que a gente experimenta até hoje. Você disse aí algumas coisas assim muito, muito importantes, muito preciosas. Principalmente quando você colocou o esconderijo do Altíssimo. Porque o esconderijo do Altíssimo, ele nunca sai de lá. Ele nunca sai de lá. A Bíblia vai dizer que aquele Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. O que acontece? Quem sai da posição, quem sai do esconderijo é eu e você. Quem no percurso da sua caminhada saía da presença, quebrava a aliança, essa é a palavra. O povo dele quebrava a aliança, porque um dia ele prometeu, né? A gente sabe que essa promessa surgiu desde Abraão, prometeu que para ele faria um povo e que desse povo ele cuidaria. Ele falou isso para Abraão, ele disse até o primeiro cativeiro que o povo havia de passar, que seria o Egito. Mas disse que quando retirasse o povo, depois de 400 anos do Egito, que deles cuidariam, que deles dariam habitação, que levariam a eles a terras que emanava leite e mel e que deles cuidaria. E Deus, ele sempre levanta profeta por causa da aliança que ele tem, porque ele não muda.
Ele um dia prometeu. Então, se ele prometeu a você, ou ele tem um compromisso com a promessa que ele fez contigo. Um dia ele prometeu que cuidaria do seu povo e ele permaneceu nessa promessa. Agora, por que que o povo experimentava dores? Por que que o povo experimentava sequidão? Né? Por que que foi necessário que o Senhor levasse Ezequiel num cemitério? Porque isso aqui era um cemitério. Era um cemitério de pessoas mortas, sem vida, despedaçada, porque os ossos já não estavam mais inteiros, porque diz que estavam sequíssimos. Se estavam sequíssimos, estavam quebrados. Sabe? E aí, como eu falei para você, que eu trouxe, né, que eu destaquei algumas coisas aqui, e um dos versículos que eu destaquei foi justamente o versículo 14, que ele diz que porém o meu espírito... Versículo 11 primeiro. Então ele me disse, filho do homem, estes ossos são todas as nações de Israel, porque eles dizem, nossos ossos se secaram e nossa esperança desvaneceu-se, fomos exterminados. Olha como o povo dele já se sentia. E Deus é aquele que ele está sempre atento ao clamor do teu povo. Ele não está à parte do nosso sofrimento. Mas por que nós passamos por certas situações, Fábio? Por causa da nossa desobediência. O povo de Judá, o povo de Israel, foi um povo que ele não só desobedecia ao Senhor, mas adorava outros deuses. Deus, para a maioria do povo dele, nunca foi suficiente. Verdade. Nunca foi suficiente. Ao longo da sua história, eles adoravam bezerro, adoravam Moloque, adoravam Astarote, adoravam outros deuses, porque nunca... E Deus, ele sempre quis exclusividade. Né? A Francine falou que Deus é um Deus organizador, mas Deus, ele gosta de exclusividade. Ele diz que ele tanto gosta de exclusividade que ele fala que aquele, né, que é dele é exclusivo dele. É verdade. Povo exclusivo do Senhor, nação santa, povo eleito. É exclusivo meu. Porque para que a gente seja exclusivo, nós precisamos fazer dele nossa prioridade. Ele sempre quis ser prioridade na vida do teu povo, como ele quer até hoje. Como ele diz que é o reino dele que devemos buscar para que a gente aqui na terra pudéssemos experimentar das demais coisas. Então, toda vez que a gente quebra essa aliança, toda vez que a gente tira o olho dele e põe o olho em outras coisas, né? Que hoje a gente já não coloca, porque assim... É muito, a minha mente vai muito longe, sabe? Quando eu começo a falar. Porque, Fábio, aleluia, quando a gente lê a Bíblia, a gente vê aquele povo, eu fico indignada, né? Eu fico porque ele é um Deus que ele cumpre com a palavra dele. Quando você está ligada com ele, quando vocês conseguem ouvir a voz dele, ele cumpre tudo que te promete. Verdade. Sabe, a nossa impaciência, as nossas insatisfações, como você diz, nós não somos inteiros, né? Mas ele quer que nos tornemos inteiros. E a nossa insatisfação faz com que a gente saia do esconderijo, que a gente busque coisas com as nossas próprias mãos. E se você prestar atenção, muitos de nós, como filhos de Deus, hoje ainda, e eu vou falar aí... uma simbologia, tá? Porque a gente já não faz como eles faziam. Mas eles adoravam alguns deuses. E hoje a gente tem muito povo de Deus. Eu não sei se eu vou saber explicar o que está na minha cabeça, de como eu vejo as coisas. Nós continuamos, se a gente não perceber, sacrificando filho, sacrificando esposo, como eles sacrificavam. Só que antigamente eles sacrificavam mesmo. Né? Quando eles sacrificavam a Moloque, eles ofereciam criança de verdade. Né? A gente viu grandes reis que Deus levantou sacrificando. Gente, você vai ver a história do rei Salomão. Rei Salomão, ele começou muito bem. Verdade. Rei Salomão, ele começou muito bem sacrificando, sabe, confiando no Senhor, falando, Senhor, me dê sabedoria para cuidar do seu povo. Ele estava entendendo todo o processo que Deus havia levantado ele para fazer. Mas vai continuar lendo a história de Salomão. No final, ele
sacrificava a Moloque. Vai ver lá em 1 Reis, capítulo 10, capítulo 11, tá nesse contexto. Diz que ele passou a sacrificar Astarote, a Moloque. Sacrifício a Moloque é criança, sacrifício de criança. Então, reis que começaram muito bem, você vê que não terminou muito bem, né? Outro rei também muito famoso, né, da tribo de Judá, é Josafá. Gente, Josafá, coisa linda a gente vê a vitória de Josafá. Quem nunca ouviu um pregador pregar sobre a vitória de Josafá? Vai ver o final de Josafá, não morreu com Deus. Sabe, estabeleceu aliança que Deus separou, ele juntou. Ele juntou aquilo que Deus separou. Deus separou reinos. Foi. Ele vai casar filha com filho de Acabe. Junta. As coisas não foram muito bem para Josafá. Então a gente vê que quem vai para o vale, quem caminha para a morte, o porquê da sequidão é a nossa desobediência, a quebra da aliança, como sempre foi a quebra da aliança, a nossa obstinação. Uma das coisas que Deus tem me ensinado é não ser obstinada, Fábio, porque eu já fui. Já foi? Já fui desobediente, já fui rebelde. Quem não foi, Fábio? Já fui obstinada. Só que a obstinação causa dores terríveis. Verdade. Causa dores terríveis. A gente, quando vai lá para aquele povo, né, que por causa da murmuração e murmura, como reclamava aquele povo no deserto, e a Bíblia diz que Deus, ele envia serpentes no arraial. Você sabe, está lá em Números. Isso. Envia serpentes no arraial. Olha só como é que Deus, ele não adianta. Deus, às vezes, ele vai usar certas situações, certas dores, para ensinar o povo. Quando Deus envia aquelas cobras no meio do arraial, né, que depois virou a Neustã, dentro do templo, que o povo adorava, Neustã, o povo morreu milhares de gente por causa da murmuração, por causa da desobediência. Aí, o que o Senhor, olha só, o que a obstinação nos causa? O que o Senhor fala, né, para Moisés? Faça o quê? Uma serpente de bronze. Uma serpente de bronze. Olha só. Faça uma serpente de bronze para todo aquele que for mordido, olhar para a serpente e não morra. Não morra. Olha que interessante isso, Fábio. Por quê? Quem foi que enviou as serpentes para o arraial? Foi Deus. Ele não podia tirar as serpentes? É, verdade. Ele não podia repreender as serpentes? Ele não tira as serpentes. Verdade. O povo continua sendo mordido. O povo continua sentindo dores, mas sem a morte. Já não morre mais. Olha para a serpente, já não morre, mas as dores permanecem. As mordidas continuam. Ele não tira as serpentes do arraial, entende? Por causa da desobediência, por causa da obstinação. Então, esse vale de ossos secos, se a gente não tomar conta, se a gente vacilar, a gente vai para ele. É verdade, verdade. A gente perde tendões, a gente perde sensibilidade, a gente perde a carne, a gente perde a direção do Espírito Santo, porque quem sai do arraial somos nós mesmos, debaixo, né, da tenda do Eterno. A Francina colocou aí muito bem. Esse vale sequíssimo é um sinal que esse ser humano estava morto há muito tempo. Você falou isso, né? Uhum. Sim. Dizendo, Deus foi restaurando cada etapa desse processo. Uhum. Nós somos escolhidos. Então, realmente, quando eu li o versículo 6, é justamente o que a Francina falou. É Deus restaurando a cada processo, né? A cada etapa daquele processo. Ela botou aqui, é como a gente vive. Diz que nós escolhemos a Deus, não foi Ele que nos escolheu, mas nós damos glórias a Deus e Ele olhou para a gente, né? E nos escolheu, então estamos te agradecendo aqui somente porque somos escolhidos, né? Então, assim, a primeira coisa que eu aprendo também aqui é que esse fato no texto, que o pecado nos afasta de Deus, né? Sim. Foi o que aconteceu, a rebeldia, a obstinação desse povo
afastou-se eles do Senhor. Então, uma das lições que a gente aprende aqui também é essa, né? Que o pecado, a obstinação, essa rebeldia, essa dureza de coração de não obedecer, afastava eles do Senhor, né? E graças a Deus que a misericórdia era grande, que Deus sempre levantando um profeta, ou levantava um juiz, no caso de juízes, né? Sempre levantando alguém para dar sempre uma oportunidade. Então, uma lição importante nesse texto é que o pecado nos afasta e nos leva, como você colocou, para o vale de ossos secos. E a condição ainda desse texto vai nos formar que ele era sequíssimo. Então, eu pego e entendo que o elevador desceu de seco, ficou sequíssimo, né? Quer dizer, deu ruim totalmente. Deu ruim totalmente. Já não tinha mais chance nenhuma, né, de restauração. O elevador agora desce, de seco vira sequíssimo. Então, assim, o pecado vai nos afastando, vai nos levando para esses vales muito longe de Deus, né? Era uma das coisas que eu aprendi aqui. Outra que eu achei interessante é que também nessa situação, ainda com tudo isso, não há impossíveis para Deus. Porque ainda com todo esse vale sequíssimo, Deus chegou lá através de Ezequiel, mostrando Ezequiel e mandando Ezequiel profetizar. Profetiza para esses povos, que é o tema da nossa mensagem, né? Profetizar no vale. E profetizar no vale não é fácil. Profetizar no vale não é um negócio muito interessante. Profetizar quando eu estou no monte é muito bom. Mas profetizar no vale é o mais interessante e o interessante é corajoso, é ousado. Profetizar no vale. Tem que ter coragem. Vou te dar um exemplo. Me veio esse texto ontem, com a Salomé, e se encaixa. Elias. Elias foi ousado em profetizar. Naquele contexto. Ele primeiro consertou o altar, depois ele ousa a chamar a presença de Deus para que o fogo caísse, né? Mas ali vamos supor que é naquele contexto Elias estava num vale cheio de inimigos, num vale que ele era minoria, num vale onde, olhando humanamente falando, ele não tinha como sair dali vivo. Ai, meu Deus. Aleluia. É verdade. E ele, primeira coisa que ele faz, ele conserta o altar. Ele ajeita tudo. Ele põe tudo no lugar. Olha só, ele põe tudo no lugar. Ele ajeita o altar. Depois ele ajeita a pedra para depois ele profetizar que caia fogo do céu. Então tem muito a ver com o que ele tá falando. Depois que ele arruma o altar, ele taca água, varão. E aí manda fogo, e aí ele profetiza. E o fogo desce. E tem tudo a ver com o que a gente está falando. Quando a gente começa nesse acertar o altar, a gente começa a sair do vale. Quando a gente começa a acertar a nossa vida diante de Deus, a gente começa a sair do vale. E aí começa a restauração. Então, profetizar no vale não é fácil. Mas... Não, e aí você traz também, né, a postura do profeta aqui nessa situação, porque o Vale dos Ossos Secos não fala só da sequidão daqueles que estão fora, longe de Deus, mas fala também da postura do profeta, né, dos detalhes de como Deus fez na vida dele, né? Agora você vê, aí Deus pega, vamos ali, evangelista, Fábio, vamos ali, pastora Carla, leva a gente para o meio dos ossos, né? E é ser muito interessante, eu gosto muito dos detalhes, sabe, Fábio?
das entrelinhas, que a minha versão está assim, ó, a mão do Senhor estava sobre mim, a mão. Olha só, a mão do Senhor levando o profeta, ele não foi sozinho. A mão do Senhor o conduziu pelo Espírito dele e levou num vale cheio de ossos para um cemitério. E aí, quando você vai ver o contexto de Ezequiel, né? Ezequiel foi um dos profetas que foi levado cativo, ele saiu da sua terra, ele saiu do contexto do templo, ele perdeu a família, né? Ezequiel era casado, ele perdeu. Ele perdeu a família, ele passou a habitar junto aos rios. E quando você vai lá para Salmo 137, que vai falar sobre a oração dos exilados, né? Ezequiel, ele viu toda a aflição dos levitas, toda a aflição daquele povo que estava longe de casa. Em Salmo 137 é um salmo muito triste de se ler, né? Que fala dos sentimentos, né, de como eles se sentiam lá exilados. O Salmo 137 vai falar sobre isso. E Ezequiel, ele ficou 22 anos. 22 anos afastado de casa. Ele não viveu os 70 anos de cativeiro, ele viveu só 22 anos. E aí Deus, ele fala assim, vem cá, meu filho, que você vai profetizar diante desse caos, diante de tudo que você tem visto, eu vou usar você para que você profetize. E a Bíblia vai dizer aqui, ó, no versículo 2, Fábio, ele diz assim, ó, ele me levou de um lado para o outro. Meu Deus do céu, não bastou levar ele no lugar de sequidão, mas fez com que ele caminhasse no meio desse vale morto, né? Desse vale triste. E pude ver que era enorme o número de ossos no vale e que os ossos estavam sequíssimos ou muito secos. E ele me perguntou, filho do homem, esses ossos poderão a tornar a viver? Olha aí a prova. Aí a prova, profeta. Né? Deus muitas vezes nos coloca à prova também, quando a gente se depara com uma situação, pode ser na nossa vida, pode ser na nossa casa, ou com a igreja, ou com relação a outra pessoa, que vive essa sequidão, né? Que vive essa sequidão dentro de si, da sua casa, no âmbito espiritual, no âmbito financeiro, há vários tipos de sequidão que nós podemos falar hoje. E aí ele fala para o profeta, pode essa situação se reverter? Pode esses ossos despedaçados, sem vida, sequíssimo, voltar a ter vida? Aí o que Ezequiel responde? Ó soberano Senhor, só tu sabes. Só tu sabe. Só tu tens o poder, só tu sabes. A soberania é tua. Tu pode fazer, tu pode não fazer. Seja feita a sua vontade. Tu tem o domínio de tudo. Mas eu tô aqui. Eu tô aqui para aquilo, entendeu? Eu tô aqui em obediência para aquilo que o Senhor determinar que eu faça. Mas o Senhor sabe. Sabe? Eu acho essa postura do profeta, ele não teve dúvidas do que Deus seria capaz de fazer diante desse cemitério, diante dessa sequidão. Mas ele exalta o nome do Senhor. Ó soberano Senhor, tu sabes, tu podes, tu tem o domínio de tudo. Então o Senhor falou o que para ele? Então profetiza. Então profetiza e veja o que eu sou capaz de fazer. Coisa linda isso. Coisa linda isso. É verdade, verdade. Ele fala, então profetizarei como se me deu ordem. E houve um ruído enquanto eu profetizava. E eis que se fez olha o ruído. Rebuliço de ossos. Meu Deus. Juntando cada osso ao seu osso. Foi o que a Francina colocou. Foi fazendo por etapa. Então, outra coisa que eu aprendo aqui é que Deus trabalha por etapa. Sim. Ele não vai, aleluia, não vai fazer nada às pressas. Ele não vai pular etapa, remanávia. Não. Deus vai fazer tudo por etapa. É processo. É processo. Processo, tudo tem processo, Fábio, verdade. Coisa linda. Tremendo esse negócio. E ele vai dizendo que o osso se ajuntando com o outro. Ai, Jesus.
Quantas vezes seus ossos precisou serem ajuntados pelo Senhor, Fábio? Porque o meu já precisou. Deus Já? trabalha por etapa. Tem que anotar isso. Sim. Não deixa... Anota aí. Ah, não, já anotei. Deus que trabalha por etapa. Nós que somos apressados. Sim. Nós que somos apressados. Nós que queremos tudo logo de uma vez. E não conseguimos entender que Ele está trabalhando nesse vale. Sim. Deus está trabalhando nesse vale. Sim. E a Bíblia vai dizer ali, osso se encaixando em cada osso. Deus detalhe como você... Não adianta pular etapa. Não adianta pular etapa porque você volta. Tem que passar por etapa. Porque a escola da vida é assim. A escola secular é assim. Você entra no jardim da infância, que agora já não se chama mais de jardim da infância. Você depois vai lá pro primário, vai primeiro, segundo, terceiro. É por etapa. Trabalhamos e crescemos na nossa vida por etapa. Então, Deus é um Deus que não foge disso, né? Colocando tudo no lugar. Eu achei isso muito interessante. E o que você falou é verdade. Ele disse, Senhor, tu sabes. Eu aprendo aí que Deus, que Ezequiel está reconhecendo a soberania e reconhecendo que ele não era nada. Não. Ó, eu vou profetizar, mas tu que sabe. Ezequiel entende aqui o princípio de que existe uma lei espiritual, uma ordem espiritual de entender que Deus é soberano e que ele apenas precisava obedecer. Mesmo que olhando para o vale, não tinha condições nenhuma. Não. Coisa linda isso. Não, é muito louco. É muito louco. Deus faz isso com a gente, Fábio. Quando a gente vem para o Senhor, a gente vem sequíssimo. A gente vem sequíssimo para o Senhor. Quando o Senhor nos resgata, como é que a gente vem? A gente vem seco, a gente vem quebrado. Vem quebrado. Né? Quebrado. A gente vem quebrado. A gente vem seco, né? E aí, o que o Senhor faz? A primeira coisa que faz quando a gente vem para Ele é juntar os ossos. Verdade. Entende, meu irmão? Juntar os ossos. Juntar os ossos. Ai, deixa eu puxar a cadeira aqui, Fábio, peraí. Ele tem condições. Ezequiel fala, Senhor, tu sabes. Mas Deus manda para a ordem para ele, profetiza. Porque o vale era sequíssimo. Não tinha como. Humanamente já estava morto, para lá de morto. Era igual Lázaro, já estava para mais de que Lázaro, aquilo ali. Não tinha mais como. Mas ao mesmo tempo, Ezequiel entende a ordem espiritual de existe alguém maior que pode todas as coisas. A gente aprende nisso também que nós precisamos a cada dia, em primeiro lugar, esperar a direção de Deus. Amém. Uma coisa que eu aprendo agora, ver isso no meu coração. Como Ezequiel diz, quando Ezequiel diz, tu sabes, ele está entendendo que a ordem é de cima. Ele não podia fazer nada sem essa ordem. E a Bíblia vai dizer lá em João, se eu não me engano, sem mim, nada podereis fazer. Nada podereis fazer. Então nós temos que entender que nós precisamos primeiro da ordem, lá de cima, para executar alguma coisa. Essa é a verdade. Né? Por mais que as condições aos nossos olhos seja de um vale de ossos secos, precisamos, em primeiro lugar, pedir a direção de Deus, reconhecer a direção de Deus, porque só Ele pode restaurar e dar vida para qualquer vale, né? Muito interessante, muito interessante isso. Amém. Ezequiel entende uma ordem espiritual. Deus está acima de todas as... Tudo que ele diz, Senhor, tu sabe. Profetiza. Será que tem como esse vale restaurar? Ele diz, tu sabe. Né? E aí a gente precisa entender que realmente nós somos dependentes de Deus. Em todos os momentos. Em tudo que nós estamos fazendo. Para tudo. É como o texto em Provérbios,
que eu fiz um vídeo esses dias, esse vídeo está lá no meu canal, de provérbio, que vai dizer que ele diz lá assim, ó, confia no Eterno de todo o vosso coração e não faça nada sem antes consultar a Deus. Olha que coisa linda, né? Então, justamente isso, quando Ezequiel diz, tu sabes, ele está entendendo, opa, peraí, o vale, olha só a coisa, o vale estava sequíssimo, mas Deus está mandando profetizar, não tem nada a ver. Uhum. Senhor, sim, tá certo. Porque existem situações aos nossos olhos que, humanamente falando, é impossível de acontecer. Há casamentos, há famílias, há filhos, há situações financeiras que você vê, a pessoa está tão afundada em dívida, que até você como conselheiro, você como homem de Deus, você pode olhar para aquela situação, que a gente pode olhar para aquela situação e falar assim, rapaz, mas tu tá lascado. Essa situação tá muito feia, eu nem sei. Tá você ruim. sabe? Nem sei. Mas se realmente vai, sabe? Mas aí é que tá, né, cara? Quando você conhece a Deus, você sabe que Ele tudo pode. Você sabe que situação para Ele nenhuma é difícil. Nada é impossível para Deus. Nada é impossível para Deus, sabe? E a gente precisa ter essa postura, né, do profeta Ezequiel, de olhar, né, e ter a coragem de estender os seus braços, de levantar a sua voz e profetizar vida aonde vida não existia mais. Essa é a nossa função como sacerdote hoje. É declarar, profetizar, declarar vida aonde não existe mais. Justo. Entende, Fábio? Profetizar onde não existe mais. É o que a Francina colocou ali, ó. Aos olhos humanos, já chegou o último estágio. Já não tinha mais o que fazer ali. Mas Ezequiel está entendendo. Na realidade, Ezequiel já sabia que isso aí já estava no último estágio, já pouco. Mas se Deus estava mandando, se Deus mandou, Ele garante. Se Deus mandou, Ele garante. E a situação era totalmente adversa, né? A situação era adversa. Último estágio. Para lá de decomposto. Já não tinha nem mais decomposição ali. Já era não. Mas sim, para Deus, nada é impossível. Não. Por mais que seja o último estágio, para Deus, nada é impossível. E aí Ezequiel entende isso, quando ele diz, tu sabes. Ezequiel está entendendo que havia ainda um propósito. Quando Ezequiel diz, tu sabes, ele está entendendo que havia um propósito. Ele só não ousou profetizar sem a ordem. Não sei se você está perdendo a visão, né? Ezequiel não ousou profetizar sem antes receber a ordem. Não podemos ousar fazer nada sem antes Deus não nos dar direção. Isso é muito difícil, Carla. E a gente pode trazer como ensinamento, né, até para os dias de hoje, que o profeta só faz o que Deus manda. É isso aí. Porque Deus poderia falar para ele, né? Vamos lá, conjecturar. Deus poderia falar para ele, tá vendo esses ossos do jeito que tá? Assim a nação de Israel vai permanecer do jeito que tá. E o profeta fica calado. Não vai profetizar a vida onde Deus está falando que não tem mais vida. Você está entendendo? Por que ele profetizou depois da ordem? Porque a gente só pode fazer aquilo que Deus ordena. A gente não pode falar aquilo que Deus não manda. Aleluia. Ele falou, tu sabes, se mandar profetizar, eu profetizo. Se mandar eu me calar, calado eu vou estar. Aí, para os dias de hoje, a gente também traz a responsabilidade dos profetas para falar aquilo que realmente Deus tem para falar, Deus tem para fazer. Porque Deus poderia não restaurar, Fábio. Verdade.
Deus poderia não fazer, porque se você for continuar o capítulo 37, no final do capítulo 37, Deus fala que vai restaurar a nação de Judá, a nação de Israel, vai fazer de dois, que ele divide as nações, de dois, uma só nação, e vai colocar um rei. Que rei é esse? O rei Jesus. Ele vai falar de Davi, mas Davi vai apontar, ele vai falar, meu servo Davi será rei sobre eles, mas Jesus era descendência de Davi. Então ele aponta para Jesus. Vai fazer de dois uma só. Porque se você for ver historicamente, biblicamente falando, Judá voltou para suas terras, Israel não. Israel até hoje não foi restaurado. Ainda precisa da restauração divina. Até hoje, 2020, Israel ainda não teve a restauração. Ele ainda precisa. Judá já teve, já voltou para o seu lugar. Entende? Mas o rei, o Senhor já enviou. A nação já juntou. Todo aquele que olhar para Jesus é um só com ele. Então, em Cristo, tornaram um. Aponta para Jesus, porque toda restauração retorna para Jesus. Quando nós fomos chamados, éramos sequíssimos. Ajuntou os ossos, botou tendão, botou carne, soprou o espírito numa terra que era sem forma e vazia, eu e você e todos, né, que antes de Jesus estavam, mas nos tirou do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. Quem é esse Filho do amor? Jesus. A restauração é para o reino de Jesus. Ezequiel, o vale, a restauração apontava para um rei. Que rei é esse? Rei Jesus, filho de Davi. Entende? Aponta para Jesus. Volta de novo para um rei, para a soberania de Jesus. Esse Vale dos Ossos Secos aqui é tremendo, esse Ezequiel 37 todo aqui. Verdade. Entende, Fábio? É o Rei da Glória. É o Rei da Glória. É o Rei da Glória. Ele fala aqui que vai fazer uma só nação e um só rei, né? Justamente. E você falou aí, levantou um ponto muito polêmico, né? Mas não vale a pena... Eita, Jesus, não me lembro. Não, você levantou uma situação muito polêmica, mas não vale a pena a gente ficar muito preso nisso. Mas o que você falou é uma verdade. Em relação às responsabilidades das pessoas hoje que se dizem e que se anunciam como profeta. Porque se Deus falou, você falou muito bem, se Deus falou para falar, ele garante. Se não falou, a expressão sabe qual é? Fica calado. Essa é a verdade. Sim. E aí fica calado. Diz, tu sabes, mas a ordem profetiza, ó filho do homem. Francine está falando aqui. Francine está falando, exemplo de Ana. Não tinha como mais Deus, não tinha mais como, mas Deus deu uma ordem e fez do ventre da vida. Justamente. Sim. Era um outro vale que Ana estava vivendo. Ana passou por esse vale de esterilidade. E aí Deus vai e abre a madre de Ana. Mas o interessante desse texto aí de Ana, que ela colocou, é porque a Bíblia diz que foi Deus que cerrou. Foi, amor. Deus que cerrou o ventre de Ana. Foi Deus. Sim. Então, assim, foi o próprio Deus que permitiu esse vale que ela passou. Para mais na frente, fazer a restauração foi abrir a madre, né? E foi o próprio Deus que estava permitindo aquele cativeiro, aqueles sequíssimos, mas foi o mesmo Deus que no momento oportuno estava restaurando através de Ezequiel. Mas você levantou uma situação muito polêmica, muito séria nos dias de hoje, né? Profetas, pessoas dizendo que Deus falou e Deus não falou. Né? Dizendo que Deus disse e Deus, na verdade, Deus não disse nada. Né? Na verdade, a polêmica nessa questão que eu estou dizendo é que realmente as pessoas hoje que têm esse dom, essa situação, precisa de discernimento para poder falar na hora certa. Sim. Sim. Esse Ezequiel 37, ele também vai falar da postura do profeta. Também, ele está falando aqui da postura do profeta. Entende? Quem fala, tu sabes, aí ele aguarda o comando
do Senhor. E ele faz justamente conforme o Senhor ordena e vê acontecer. Porque quando o Senhor está na coisa, as coisas acontecem. Entende? Verdade. Carla, já está acabando o tempo. Vamos voltar aqui para terminar. A gente vem para a segunda parte? Já está acabando. A gente já vai zerar, já vai acabar. 13 segundos. Tá, meu querido. Daqui a pouco eu te chamo. Tá